É muito forte, né? Assim, eu tinha essa pergunta, eu ia entrar nesse tempo acerca do pecado, porque a questão que eu ia te perguntar era a questão seguinte: o pecado hoje em dia não é tão confessado igual antigamente. Penso que a igreja. Eu tenho muitos amigos pastores, e eu conversando com um pastor um dia desse, eu perguntei, pastor, acho que lá na igreja lá está acontecendo alguma coisa. Ninguém me procura para confessar o pecado, ninguém pede oração porque caiu, ninguém mais comenta sobre isso, né? Eu, assim, teve um momento na minha caminhada também que eu dá uma esfriada, né? A gente Bora fazer bora não, traçar um não, paralelo aqui. A igreja da década de 90. Que o tratamento organizacional contra o pecado na igreja individual era mais severo. O pecado era publicado, você ficava afastado das suas funções eclesiásticas por um ano, né, 6 meses no mínimo, né? O seu pecado ele era denunciado diante da congregação, a congregação era questionada se ela lhe receberia no corpo de Cristo. Mas qual era a diferença? A diferença é que quando se orava pelos enfermos, Deus curava. A diferença é que quando alguém tomava uma decisão por Cristo, ela de fato se arrependia. A diferença é que quando um demônio se manifestava, havia autoridade para colocá-lo num lugar. E hoje? Nós temos uma igreja esteticamente saudável, aparentemente virtuosa, mas que não tem autoridade para expulsar demônios. Quer dizer, o indivíduo chega na igreja com a vida amaldiçoada, toda desgraçada, oprimida por demônios, e ele sai pior do que entrou. Por quê? Porque muitos sacerdotes que deveriam confessar os seus pecados estão tratando os seus pecados com leniência e não estão tratando o povo. Então nós temos igrejas cheias, esteticamente saudáveis, mas estão rejeitadas por Deus. E isso é fruto de uma oração pessoal minha. Eu digo para Deus o seguinte: entre ser pastor de uma igreja grande, esteticamente saudável, mas sem a presença de Deus, eu prefiro ser pastor numa igreja pequena, cheia do Espírito Santo. Mas quando alguém chegar lá, sair de lá transformado pelo poder de Deus. Então agora eu vou deixar um recado. Corta para mim aqui, Gabriel. Lembra-te aonde caiu e levante. Deixa um recado aí, porque tem pessoas que estão ouvindo hoje, tem pessoas que estão precisando de uma palavra dessa. Pessoas que até se arrependeu e não querem se confessar ou por perder esse status que ela alcançou, ou com medo de se expor. Mas o que acontece? Eu vejo na Bíblia todas as pessoas, né? Teve grandes homens de Deus que erraram, mas que se arrependeram. Temos aí pelo caso de Davi, né? Quando Davi falou assim, não, eu me arrependo, e ele testificou do arrependimento dele, né? A espada do Senhor, como promessa, disse que não ia sair da casa dele, mas ele teve uma vida, né? Ele demonstrou que ele mudou, ele teve o coração quebrantado, né? Então o que acontece? Tem pessoas hoje em dia que já não fazem mais isso. E eu te indico, você que está me escutando agora, vale a pena você se arrepender, confessar o seu pecado, abandonar as práticas pecaminosas e se voltar a Jesus Cristo. Porque Deus tem misericórdia. Pregando um certo dia desse, eu disse que eu não tenho um testemunho forte. Né, alguns amigos meus passaram pelo tráfico, foram malandros, andavam armados, eu não valia um saquinho de pipoca. E Deus me achou. Mas eu tive, por não ter testemunho forte, mesmo assim eu tive que me arrepender dos meus pecados. Então tem pessoas que tem que voltar a buscar, né? O quebrantamento, o primeiro amor. E é isso que nós temos, né? É isso que a geração precisa, pastor. É de pessoas que se levantam e digam, não, vamos avante, vamos para frente e vamos levar a Cristo. Você abordou uma coisa muito, muito interessante. A trajetória do arrependimento do pecado de Davi, ela passa por 2 salmos. No primeiro salmo,
que eu acho que é o Salmo 32, ele diz assim, ó, enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Então, esse ato de confissão de Davi, ele não foi um ato contínuo. Davi escondeu o seu pecado por um longo período antes de reconhecê-lo e confessá-lo. Tem pessoas que levam anos, né? E tem pessoas que passam por isso porque, de fato, a exposição do pecado, ela nos constrange. Mas eu sempre digo que é melhor você viver o constrangimento diante dos homens do que você ser envergonhado diante de Deus. Verdade. Porque o constrangimento diante dos homens é um momento. A vergonha diante de Deus é a eternidade. Então, o que é um momento comparado com a eternidade? Então, Davi levou um ano para chegar ao Salmo 51 e confessar. Não retires de mim o teu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença. Renova em mim um espírito quebrantado, um coração contrito. E o que é contrição? É o ato de chorar copiosamente em humilhação na presença de Deus. Então, Davi, ele passou por um processo diante de Deus de um ano até chegar ao pleno arrependimento. Porque arrependimento, pastor Bruno, ele não pode ser um ato oral. Não é só da boca para fora. Arrependimento não é só uma palavra, me arrependi. Arrependimento é uma contrição interior. É uma resolução da alma do homem, do coração do homem. É o reconhecimento de que ele não pode continuar vivendo distante da presença de Deus. E essa presença só nos é dada quando nós nos arrependemos. O profeta João, no capítulo 2, ele, ao profetizar sobre a obra do Espírito Santo, ele diz assim, ó, e depois há de ser que. Ele coloca essa expressão, há de ser que, entre aposta. Ele quer fazer um indicativo temporal, que esse derramamento do Espírito Santo é um ato posterior ao arrependimento da nação. Então Deus só dá o Espírito dele para quem se arrepende. Se não houver arrependimento genuíno, verdadeiro, a pessoa vai viver dentro da igreja sem a presença de Deus. Isso deve ser o sentimento de maior preocupação de um cristão. Não perder a presença de Deus. Porque, irmão, se você perder a presença de Deus, você pode ter carro, você pode ter uma conta bancária gorda, você pode ser famoso, mas o final do seu destino será o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Então isso é algo que temos que levar adiante, né? Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e Perder a alma. Perder a nossa alma, né? Alguém já disse que o pior inferno é a completa ausência de Deus.